Olá pessoal, então bem-vindos a mais uma aula de introdução ao banco de dados com a professora Mirella, essa que vos fala. Essa aula então a gente vai ver dois exercícios, a descrição desses exercícios está aí embaixo no PDF, tá? A minha sugestão, tentem fazer os exercícios primeiro, para depois assistir nesse vídeo. Então se você ainda não fez os exercícios, olha lá, leia, tenta fazer e depois segue vendo aqui o nosso vídeo para as respostas. Então, olha só, relembrando, modelo relacional, a definição mais simples de modelo relacional é tudo é relação, tudo é tabela. Não tem outra opção. Qualquer dado que você queira modelar usando o modelo relacional vai virar alguma tabela, vai virar algum atributo de alguma tabela, vai virar chave primária, vai virar chave estrangeira e assim por diante. Não tem outra opção. Tem que ser tabela, tem que ser integrante de uma tabela. Das notações, então a gente viu duas notações. Então aí, o nome tabela principal tem a chave primária é sempre sublinhada com seus atributos. Um dos atributos referencia a outra tabela, certo? Qual atributo da outra tabela? A chave primária. Pode ser também usando gráficos, lembrando sempre do sentido da flecha. Essa flecha aqui, ela precisa necessariamente apontar no mesmo sentido que a chave é definida, senão vai dar problema, vai estar errado. Primeiro exercício, então, a SBC deseja manter uma base de dados com artigos publicados por pesquisadores brasileiros. O primeiro requisito é o seguinte: para cada pesquisador é necessário conhecer seu nome e a instituição a qual ele está vinculado. O pesquisador é identificado pelo seu CPF e possui vários e-mails de contato. Vamos criar uma tabela pesquisador com o nome, com a instituição, o CPF, né, que é a identificação, e os vários e-mails de contato. Algum problema nessa modelagem? Algum problema nessa solução? Pensa aí. Tem sim. Não existe atributo multivalorado no modelo relacional. Ponto. Então, ter ali aquele atributo e-mails no plural para você colocar todos os valores de e-mails desse professor em um atributo, não pode. Tá, mas aí vamos para outra solução. Todo semestre que eu ensino essa disciplina, algum estudante faz alguma confusão entre a modelagem e a programação. Esse aqui é um exemplo dessas confusões. Então, tem lá o nome, a instituição, o CPF e uma lista de e-mails. Um e-mail apontando para o outro, uma lista encadeada de e-mails. Problemas? Sim, não existe atributo multivalorado no modelo relacional. Ter uma lista é simplesmente uma outra maneira de implementar atributo multivalorado, que não existe. Então, essa modelagem está errada. Não pode ser assim. Quem sabe, então, essa sugestão aqui de criar uma nova tabela para os e-mails do pesquisador com a chave composta de CPF e e-mail, sendo que CPF é a chave estrangeira lá para a tabela do pesquisador. Problemas aí? Não existe atributo multivalorado no modelo relacional e nem nesta modelagem. Então, sem problemas, certo? Agora eu garanto que cada e-mail vai ser armazenado em uma tupla diferente da minha tabela pesquisador e-mail. Cada instituição tem um código que a identifica em um nome. Então, vou lá criar minha tabela código e nome e o pesquisador vai referenciar a sua instituição. Próximo requisito. É necessário conhecer os artigos publicados. Para cada artigo tem que saber o título, o veículo, a página inicial, a página final, que aparece o artigo dentro do veículo. Explica ali o que são veículos, né, periódicos ou anais de congresso. Para cada um desses veículos tem que conhecer também o título e o local em que foi publicado. Bom, então fiz ali a minha tabela artigo com todos os atributos, título, página inicial, página final, veículo e o código, sendo que esse veículo referencia então a chave primária na minha tabela veículo, que vai ter o título e o local. Pergunta: como relacionar os pesquisadores a seus vários artigos publicados?
Sendo que a maioria desses artigos, pelo menos na computação, são publicados em grupo. Então, o pesquisador vai ter vários artigos e cada artigo vai ter um conjunto de pesquisadores que são autores. Solução 1. Coloca um atributo artigo, tá ali em amarelinho, na tabela pesquisador, e esse atributo artigo referencia, então, o código lá da minha tabela artigo. Problemas. O pesquisador, na verdade, vai publicar vários artigos. Então, esse atributo artigo na tabela pesquisador é um atributo multivalorado. Não pode ser a solução. Bom, então olha só, se eu não posso colocar o artigo no pesquisador, vou então colocar os autores no artigo. Problema? É o mesmo problema. Cada artigo pode ser de autoria de várias pessoas. Então, esse atributo alt ali na tabela artigo também vai ser multivalorado. Não pode ser assim. Essa não é uma solução válida. O que me resta fazer? Criar uma tabela nova. Então, eu vou ter uma tabela pesquisador-artigo com o CPF apontando para o pesquisador e a arte apontando para o artigo. Então, é uma chave primária composta, onde cada um dos seus atributos é uma chave estrangeira para uma outra tabela. Gráfico e texto, então aqui está a solução em cima aí que a gente viu, então, para anotação gráfica. E embaixo está a mesma solução, só que agora visto como texto. Qual que é a melhor, professora? Você decide. Segundo exercício. Então, deseja-se construir um banco de dados para armazenar os dados de um aplicativo de carona que considera motoristas, passageiros e viagens. Para passageiros e motoristas, é necessário armazenar o identificador único, nome e a média de suas avaliações. Tá ali. Então, o passageiro tem o identificador, o nome e a média. Os motoristas também têm o identificador, o nome e a média. Olha, muito importante a afirmação ali que está no segundo requisito. As avaliações são definidas por um aplicativo terceirizado, ou seja, neste banco de dados sendo construído, só interessa a média final. Ah, professora, mas como calcula? Não interessa. Quem calcula? Não interessa. Essa média nesse banco de dados simplesmente vai ser um atributo das duas tabelas. Para motorista, é também necessário o número de sua carteira de Detran. Então, a tabela motorista tem mais um atributo ali para a carteira. E olha agora, cada viagem possui um motorista designado e um passageiro, com data e horário de início. É optativo armazenar o número de quilômetros rodados. Traduzindo isso para uma tabela, como é que fica? Então, eu vou ter ali o identificador para viagem, passageiro, motorista, início, data, horas, quilômetros rodados. Ah, professora, mas quilômetros rodados é opcional, eu preciso colocar na tabela? Precisa. Tá? Quilômetros rodados vai ser o único atributo dessa tabela que aceita valores null. O que falta agora? As minhas chaves estrangeiras. Então, o PID vai referenciar passageiro e o MID vai referenciar motorista. Ah, professora, mas por que a chave primária de viagem não é composta de PID e MID? Em algum momento aí nos requisitos fala se cada motorista vai dar uma carona só? Ou se cada passageiro vai pegar uma carona só? Ou se cada combinação de passageiro e motorista é única? Não. Então, não se pode garantir, não tem informação suficiente nesses requisitos para colocar com certeza, corretamente, uma chave composta de PID e MID. Então, qual é a solução? Cria um novo atributo que não está na especificação, chamado VID, de viagem, identificador, VID, e essa é a chave primária. Ah, professora, mas esse atributo também não está nas especificações, mas aí é que tá, é a única exceção de casos em que você pode colocar, adicionar atributos que não existem. É para criar uma chave primária. Por quê? Porque toda a tabela no modelo relacional precisa de uma chave primária para garantir que as suas tuplas sejam únicas. Então, essa aí foi mais uma aula de banco de dados. A gente viu dois exercícios, né, dois exemplos um pouco mais complexos do que nos slides anteriores. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a descrição desses exercícios está embaixo no PDF. Esses slides também estão aí embaixo em PDF, se você quiser revisar depois no seu horário, no seu tempo, olhando apenas os slides.
Era isso. Tchau para vocês.